pode começar. Boa. Agora foi. Bom, eu sou Maria Emília Bender, trabalho com livro há 4 décadas, mais ou menos, e nunca fiz uma mediação. Essa aqui vai ser minha primeira mediação. Então, eu me inspirei muito na sensacional Beth Leites. Espero estar à altura da sua mediação, que foi do dia 11. E a Beth trouxe o Guilherme Pinto da Silva Braga como um trunfo na manga. E eu, antes de falar do livro, de Brancura, da gente começar, trouxe o meu trunfo aqui, que é o Leonardo Pinto Silva, que fez traduções do Brancura, da Casa de Barcos, da coletânea de poemas, das peças, dos Catatal, heptalogia. E eu queria te perguntar, o Leonardo escreveu um artigo muito bom para 451, que eu recomendo, vocês deem um search, que é excelente, mas eu vou pedir para ele fazer um resumo de uma coisa que o Guilherme não falou, que é assim, o advento do neo-norueguês. Como é que começou essa língua? Que ele remonta à peste negra, ao enclausuramento das pequenas aldeias. Então, se você puder contar isso para a gente, Leonardo, acho que é uma boa introdução a tudo que nós vamos falar. Pode falar, Bom Leonardo. bom dia, meu nome é Leonardo Pinto Silva, eu sou tradutor, sou jornalista formado, sou tradutor. Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é muito legal estar aqui. Se uma das coisas a tradução do FOSS me proporcionou foi o contrato com esse clube de leitura. Eu fiquei impressionado, assim, eu tenho participado de alguns, né? E eu não sabia existia essa coisa tão forte. Então, dá até uma certa, dá uma sensação de que a gente não está sozinho nessa loucura. Então, continuem assim também. É, é, eu queria também só louvar essa iniciativa da companhia da Fósforo e da Zain, porque não é pouca coisa conseguir o Fósforo para falar aqui. Ele é um cara muito recluso, então essa oportunidade realmente de ouro, né? Eu sei que o meu xará Leonardo Silva da Zain costurou isso e conseguiu teve à frente dessa iniciativa. Então eu fiquei surpreso, eu também não estava sabendo. E quando eu vi que o homem tinha se disposto a fazer essa coisa, eu fiquei realmente surpreso. E a terceira coisa, eu vou fazer o meu bordão aqui de sempre, quer dizer que tradutor no Brasil normalmente não aparece, quando aparece é porque fez alguma coisa de errado. Então, eu espero que não seja o caso, vamos tentar aqui, né? Mas vamos lá, vamos ser sucinto, porque tem mais coisa para falar aqui. A, a Escandinávia como um todo, né, teve uma época a mais, uma era a mais na história, que foi a Era Viking. Eles eram do bronze e passaram pela Era Viking antes de entrar na Idade Média. E aqueles caras eram, enfim, navegadores com aqueles barquinhos de remo e vela quadrada e foram bater aqui na Terra Nova, no Canadá, fundaram Dublin, né, vinham para o Mar Negro, contornaram a Península de Kola. Quer dizer, esses caras foram os primeiros colonizadores mais de meio milênio antes da Era das Navegações, né? E foram parados por um rato. O ratos norvégicos, né? A peste negra chegou e dizimou a Noruega, matou todo mundo mesmo, assim, matou, enfim, quase metade da população, inclusive toda a realeza. Naquela época se falava um idioma lá, que é o nórdico antigo, o norreno, o norrônico, e esse idioma, evidentemente com esses contatos, foi se modificando, né? Ah, a Noruega acéfala de reis ficou sendo jogada na mão da Dinamarca e da Suécia, né, durante uns bons 500 anos, talvez. E com isso, o que é que aconteceu? A Dinamarca, que exerceu um poder, vamos dizer assim, mais próximo ali da Noruega, impôs o idioma. Até a virada do século XX, o idioma era chamado de dano-norueguês. Era o mesmo dinamarquês, escrito, falado de um jeito bastante diferente, né? Mas naqueles rincões da costa da Noruega, onde tinham ficado bolsões de pescadores e, enfim, pessoas analfabetas, né? Se falava
ainda um idioma muito próximo daquele anterior, né, da época viking. Ah, Nacional-romantismo, etc., etc., foi inspirado pelos irmãos Grimm na Alemanha. Um sujeito chamado Ivar Osen decide fazer a mesma coisa que os Grimm fizeram na Alemanha. Ele sai percorrendo a costa da Noruega, que é muito extensa, muito acidentada, sai percorrendo a costa da Noruega, ah, e vai compilando esses diversos dialetos que eram falados lá e eram bastante diferentes, né? A língua que se falava em Oslo, nos grandes centros urbanos na Noruega na época, que eram Oslo e Bergen, né, era o dano-norueguês, era a língua imposta pela Dinamarca. E os caras que tinham aquele brio nacionalista não gostavam nada disso. Eles queriam falar a linguinha que eles falavam ali. Esse cara foi e fez essa compilação e, ao invés dos Grimm, que fizeram um dicionário, coletaram os contos, ele teve a brilhante ideia de criar um idioma. Por que não vou fazer um idioma? Que a gente fica, atende esses caras. E fez esse idioma. Esse idioma, ele foi arbitrando uma média, né? Uma média do que era falado, do termo que era empregado para tal e tal palavra. E onde ele não conseguia achar essa média, porque os termos variavam muito, ele ia no radical norreno, lá atrás, e inventava uma palavra, né? É uma coisa absolutamente arbitrária, né? Por quê? Porque esse idioma era o idioma oral, as pessoas que falavam esse idioma. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? Porque o Fosse é o primeiro autor, desde Tarevessos, que ganhou um prêmio do Conselho Nórdico em 64, o livro, aliás, foi publicado aqui pela Todavia, tradução minha, chama Castelo de Gelo, recomendo. Desde o Tarevessos, em 64, nenhum outro autor norueguês tinha tido destaque no exterior escrevendo nessa língua que não era a língua dos livros. Por acaso, o dano-norueguês se chama língua dos livros, né? De Ibsen ao Knausgård, enfim, Sigrid Undset, que tinha sido a outra Nobel, enfim, aos autores mais conhecidos, eles não usavam isso. Então, feito e tanto um cara até ganhou o Nobel escrevendo numa língua que não era, entre aspas, escrita, não era a língua de preferência dos livros. Daí a importância. O Fosse, e calha muito bem a ele fazer a escrita, né? Exercer essa escrita nessa língua, porque ele não escrita, ele edita voz, né? É basicamente isso. Cara, era músico, era dramaturgo, né? Antes de se tornar escritor. E ah, ele daí a importância dessa língua que foi chamada de neo-norueguês, embora ela seja inclusive mais, ela remonte a um passado mais antigo do que a língua oficial. Eu acho que esse é um preâmbulo. O artigo que a Maria Emília falou foi uma entrevista que eu fiz com o Fosse em 2 anos, e está na 451. Eu tenho aqui um PDF, eu posso mandar depois aí para a Fernanda distribui. Pode ser, Fernanda? Boa. Boa, boa. Acho que resumidamente é isso, mas se alguém Então, ficou alguma questão, depois fala. a gente já pode, então, batizar essa língua de proto-norueguês e não neo-norueguês, que, na verdade, né, remonta. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte: eu, para me preparar, eu reli alguns títulos, li outros que eu não havia lido, e tive, no encontro anterior, eu comentei que eu tinha tido a impressão que o Fosse era como se fosse assim, ele tivesse a obra dele, um compósito que passasse em continuação na cabeça dele, como essas fachadas de anúncios luminosos, com TED, que fica... E de vez em quando ele recortava e fazia uma obra, uma peça, um poema, um romance. Claro, é uma sensação, uma impressão minha pessoal. E esse dia do encontro, que eu comentei isso, fazia 2 dias que aquele húngaro de nome impronunciável, Laszlo Krasznahorkai, sei lá, os húngaros aqui que me perdoem, eu não tinha lido nada sobre ele. Aí eu fui ler na semana seguinte e vi uma entrevista no YouTube em que a moça pergunta assim: qual é o seu processo de escrita? E aí ele diz assim: não, eu não tenho um processo de escrita, eu não sento em frente ao computador ou em frente a uma máquina de escrever, não pego uma caneta. Tudo fica passando na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, eu acho que o segredo para ganhar o Nobel é isso, entendeu? É você ter um cérebro no qual as coisas ficam passando em continuação, porque eu achei muita coincidência.
Isso é só um comentário. Eu sou meio dada assim a associações selvagens, então vocês me desculpem alguma digressão. Essa foi a primeira delas, dessa coincidência, né? Outra, eu queria também dizer que ao ler as peças, eu não sei se a Cláudia Soares Cruz está aqui, mas no encontro passado ela estava. Ela fez uma introdução maravilhosa às peças, e eu recomendo muito as peças dele, traduzidas aqui pelo Leonardo também, e a introdução da Cláudia, que é muito boa, muito esclarecedora. E se ela estiver aqui, não sei, depois eu tinha até uma pergunta para. Tá, depois eu vou te fazer uma pergunta, então, Cláudia. E é o seguinte. Então, eu comecei também a ler os poemas, folheei durante 2 ou 3 horas, não li com muita atenção, e percebi que as imagens de escuridão e de branquidão se repetem muito, que é uma constante na coisa dele. Por exemplo, tem uma hora que diz assim, olha, o luto, nos poemas, eu estou recortando alguns versos, o luto ancestral do bosque, são coisas que nos lembram muito o livro sobre o qual a gente vai falar. Um dia, quando a escuridão não for aparente, mas palpável. Nossa, é o que no livro dele essa escuridão você consegue, ela é concreta, né? Ela não é eu senti, né? Não é difusa. E aí também quanto à luz, a mesma coisa. Ele fala: há algo na luz que eu queria ter dito, ou a luz que não é uma luz. São imagens muito recorrentes na obra dele. Então, antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou fazer um brevíssimo resumo, se é que isso é possível, do livro, se é que alguém aqui não leu, pode ter ocorrido, né? Um sujeito pega o carro e começa a andar por uma rodovia, vai virando à torto e direito, a esmo, ele não tem rumo, ele não sabe para onde ir, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo, e as imagens, e a estrada segue adiante, e a paisagem vai ficando cada vez mais erma, algumas cabanas já meio decaídas, estraçalhadas, sem notícia de gado ou de presença humana, vai ficando uma coisa muito desolada e ele se vê diante de uma floresta e ele entra nessa floresta por uma trilha, vai andando, pá, o carro fica atolado. Isso é fim de tarde, de um fim de outono, começa a escurecer, começa a nevar, e ele resolve sair do carro, talvez para procurar ajuda, talvez não, ele não sabe o que ele está fazendo lá. É como se houvesse uma suspensão do livre-arbítrio, ele não sabe o que ele está fazendo, e ele vai se deixando levar, e aí, de repente, vem aquele espouca, um flash de luz, e nesse flash ele vê sombras dos pais dele, depois uma sombra de um homem de terno descalço, e aí ele percebe que os pais também estão descalços, e isso depois a gente pode comentar, e ele, enfim, se entrega, vai, segue essas imagens. E o livro termina assim. E Então, eu queria saber se vocês têm. Eu li muita coisa que era o seguinte, que as pessoas acham que começa como se fosse um thriller, um suspense psicológico. Eu não tive essa impressão, mas é possível que alguém tenha tido. Eu queria perguntar para vocês que impressão vocês tiveram ao ler esse livro e como ela foi mudando ao longo do arco narrativo. Quem quiser falar alguma coisa, espero que alguém queira, né? Senão eu vou continuar falando aqui. Ninguém. Bom, então vou Oi, continuar. Ah, boa. peraí, eu tô com um problema na câmera só. Estão me vendo? Sim. Bom, sim, eu percebo esse clima de tensão muito grande, né? Quase um suspense mesmo, né? Um terror. Tem esses elementos misteriosos de ele ver uma luz, né? Ele tá imerso nessa solidão massacrante e ao mesmo tempo tem esses elementos místicos. Eu acho que com o tempo
essa trama vai ficando muito densa, né? Muito psicológica, muito interna, né? E você começa a perceber que talvez essa floresta ela seja realmente uma metáfora sobre a própria psique dele, né? Que todo esse cenário de solidão, temor, desesperança, acho que ela vai ficando cada vez mais dentro, né? Ele encontra os pais, você percebe que ele está falando de um lugar muito íntimo, na verdade. Então, eu acho que parte, sim, de um suspense, quase um terror, para uma coisa muito trágica, né? Eu sinto isso, uma coisa densa, trágica. Malu, mas tem uma coisa que ele diz às tantas no romance, que você falou de metáfora, ele diz o Uhum. seguinte: e se agora tenho de me manter longe de alguma coisa, é de metáforas. E isso você já está desarvorado, fica mais desarvorado. Porque é como se ele falasse assim: não, o que eu estou falando é, né? A metáfora é Uhum. como se. E ele não, ele te coloca uma coisa É assim. verdade, eu nem lembrava dessa parte. É. Verdade. Então, que coisa doida, né? Porque eu li a história toda como algo bem metafórico. Aí ele pega e Não, diz. claro que pode ser. Não é que a gente vai acreditar no narrador. Ele Aham, diz aham. isso, né? Sim, sim. É interessante isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? O Jorge tá com a mão levantada? Pode falar, Jorge. Eu nem estou vendo as mãozinhas, então vocês. Ah, ótimo. Fala, Jorge. Jorge desistiu? Olá, Olá. consegui liberar o microfone agora. Alô, estão me ouvindo aí? Sim, Sim. Conseguem me ouvir? sim. Tá com delay grande, eu acho, então. A Minha maldição do conexão deve estar Foz. lá essas coisas. Bom dia Bom dia. para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Meu nome me chamo Jorge, eu estou falando com vocês de Pindamonhangaba, São Paulo. Eu comecei a ler Yun Fossé, se eu não me engano, não é Yun Fossé que se pronuncia. Enfim, eu comecei a ler esse autor por brancura. E assim, eu fui completamente arrebatado por esse autor. Assim, fiquei impressionadíssimo com a leitura. Eu senti isso com alguns autores durante a minha vida de leitor, né? Na adolescência, como Bukowski, Machado de Assis, depois dessa experiência desse arrebatamento e poder dividir isso com mais pessoas. Eu achei assim, mergulhagem desnorteado, como é o livro, a forma como a forma como o autor trabalha isso, a linguagem, a escrita dele, como ele faz com que a gente tenha a sensação de estar dentro do fluxo de consciência de um homem desnorteado, assim. Você vai penetrando vai sendo tomado por essa linguagem, quando ele usa muitas contradições, ele meio que o tradutor falou que ele transcreve pensamentos, ou fala, né? É muito oral o que ele fala, mas ao mesmo tempo assim, a gente sente que a gente pensa dessa forma. Ele fala, vou fazer, não vou fazer, por que estou aqui, não sei, quero ir, não quero ir. Isso é muito gostoso de ler, mas ao mesmo tempo ele assim aproxima a gente da condição do personagem. Eu via esse livro como uma condição básica da existência, estar aqui sem saber para onde ir, ser tomado por impulsos, e quem aparece à sua volta está tão perdido quanto você. Quando aparecem os pais, ele pede ajuda, mas os pais parecem que estão tão perdidos quanto ele. Aparece o clarão, que é algo meio divino, meio demoníaco, que é uma espécie de mescla do mistério da existência, assim, da origem de tudo. Pelo menos na minha cabeça foi essa a alusão, a conexão que eu fiz. Também não te dá nenhuma sustentação, não te dá nenhum norte. E o final do livro, assim, com aquele desaparecimento na brancura como sendo uma, uma proposta de salvação, seria se dissolver nesse absurdo, nessa inexistência. Assim.
É um autor que, assim, na minha cabeça, dialogou muito com Camus. Assim, uma coisa embora eu saiba, eu vi alguma coisa, li alguma coisa que ele é um católico convertido e tal, Uhum. mas ele tem Opa, tá ruim agora. Jo- Acho que, Jorge, o Travou. som É. travou. Mas eu acho que já. Nossa, está muito ruim. Vamos passar a palavra para Maria Cinto do Prado, depois você volta, se quiser. muito Jorge, tenta desligar a imagem para ver se a voz sai melhor. Ou então a gente já passa para Maria Cinto do Prado, que está com a mão levantada. E já tem aqui uma bela fila de mãozinhas. Pode ser? Acho que pode ser qualquer coisa, o Jorge volta depois, né? Isso. Fala, Maria Cinto do Bom Prado. dia. Bom dia. Então, eu faço sempre uma análise muito simplista, principalmente que não conhecia o autor, a não ser que eu tinha lido Alice, e não vejo nenhum comentário, nada, nada. E na tentativa de interpretar esse livro, a solução que se me apresentou foi que é um relato onírico. E quando você sonha, você é o diretor ou você cria os personagens que quiser, você pode limitar, você pode estabelecer fachos de luz onde você quiser colocar, enfim, esta foi a minha impressão. Renato onírico, o seu inconsciente é acessado e você pode, então, escrever, relatar aquele sonho, e eu tive essa nítida impressão. Um relato onírico, um sonho e tudo bem. Obrigada. Obrigada. Fala, Leonardo. Não, eu só ia falar a respeito dessa interpretação. Bom, o Brancura foi o meu primeiro contato tradutório com o Fosse, e não é o meu favorito, né? Eu tenho um favorito, Eu sei. que ainda é o Casa de Barcos, apesar de tudo. O Casa de Barcos foi o livro que alçou ele, né? E a Marília foi em cima, porque ela, claro, fez uma brincadeira, mas tem um enredo. O Caso de Barcos tem um enredo. O Brancura não tem um enredo. O Heptalogia não tem um enredo, entre aspas, claro, né? Mas, enfim, só queria dizer que o Brancura, esse livro aqui, ele é sui generis de uma carreira de um autor que é sui generis, porque ele não começa como livro. Ele é uma derivação de uma peça que tá no texto, né? No coração da floresta escura. Eu hoje traduziria como no meio do breu da mata, porque é uma coisa bem. E essa peça fez muito sucesso em Oslo, e a editora original do Fosse achou por bem lançar o Brancura. Foi o último livro lançado antes do o Heptalogia, já tinha saído lá, e foi o último livro lançado antes do Nobel, que todo mundo já sabia que ele ia ganhar, né? Esse cara já é cotado para ganhar o Nobel desde pelo menos 2014. E ele não permaneceu inédito no Brasil porque saiu Melancolia. a Melancolia, que infelizmente não pôde ser concluída a tradução do original, ele acabou sendo traduzido do alemão, né? Mas era um autor que estava todo mundo, que quem conhecia já sabia que esse cara estava, né, ali Enfim, duas coisas sobre o Brancura. Primeiro, ele vem então da peça. Aqui no original, a tradução para o português ficou literal, Brancura. O próprio Fosse me falou, e com certo desgosto, que a edição inglesa acabou saindo como A Shining, né? Um clarão, porque a editora ficou com segundas preocupações de traduzir para o Brancura um livro de um norueguês cis-hétero, macho, branco, alvo, para que não houvesse associações com movimentos supremacistas. Ele disse isso com a cara de espanto. A edição italiana, que saiu muito tardiamente, saiu uns meses atrás, também. Ela não é. Eu esqueço agora qual é, mas não é Brancura, né? E a É outra coisa. Amore, eu acho.
Clamore, eu acho que é uma coisa assim, Não, clarão. E que também a gente, na hora da edição, né, Maria Emília, ainda ficou É, cogitando se faria clarão e é. tudo, e eu optou por fazer brancura porque eu acho que fica mais ao resto do chão. Mas o que eu ia dizer é que aqui tem no original tem um selinho, um blurbzinho, como a gente chama, na capa, Ah, que me balizou na um tradução, minuto não, mas é só, chama Um Bagliore, a um Silvia está dizendo. bagliore. Um Um bagliore, Bagliore. é. Obrigada, Tradução da Silvia. Margarita, tradução da Margarita Podesta, que é uma amiga minha, uma figuraça. E, mas tem um selinho aqui que diz o seguinte, literal, uma obra-prima sobre a morte. Para mim, isso ficou muito claro, sem fazer trocadilho com o título, desde o princípio. Mas aqui, me parece que as pessoas, inclusive as primeiras críticas que saíram, não tiveram essa percepção. Tomara que não tenha sido problema de tradução, né? Mas para mim, eu já influenciado por esse selo, né, que está ali na chancela do original, eu falei, não, isso aqui é uma passagem. O cara ali é o arcanjo São Miguel que veio buscar o cara. Essa coisa de ele estar de terno e gravata e tudo. O cara Não, tem uma coisa também. Eles, o pai, a mãe e o cara, eles estão descalços. só E a gente descalço. costuma, em geral, enterrar os mortos sem sapato. Total, Então tem total, essa, né? E total. pode ser uma das interpretações. Ou ele morreu e já está numa dissolução de consciência, ou é um suicídio, porque ele está, enquanto ele está Que são, dirigindo, ele está morrendo de tédio, a vida dele está um nada, e aí que ele são, resolve, de nada para nada, se entregar. que É são uma temas, inclusive, possibilidade. são temas, inclusive, recorrentes na escrita do Fóssil. Isso, tudo isso que É, você está falando, suicídio, essa coisa das é, casas abandonadas com a fachada, pintada, caindo. as cores, essa coisa do roxo, né? Essas cores mais Lilás. sombrias, o lilás e tal, são temas recorrentes. Isso aí tem Agora, em toda só obra. uma coisinha também. Eu acho que também fica aberto quem pode ser sonho, pode ser suicídio, pode ser o que for, porque no encontro passado a Beth disse assim: bom, ela começou pela epígrafe, falou epígrafe, ótimo, porque é uma boa chave para você entrar. Aí você pega a brancura, não tem epígrafe. E uma das resenhas que eu li, da Vivian Schlesinger, se não me engano, ela diz o seguinte: uma chave para a gente ler o Fosse é que não há chave nenhuma. Que eu achei muito bom. Muito bom. Bom, tem a Giovana Bezerra, fala. Eu posso só fazer um comentário Ah, antes, Andréia, claro, aqui? Só claro. pegando essa linha do Leonardo, só para manifestar, eu tive exatamente essa sensação quando eu terminei o livro. A hora que acabou, eu falei, não é possível. Acabou, e aí eu fui buscar, falei, realmente acabou. E aí a sensação que me veio, eu falei, gente, esse homem está em coma. Isso me pareceu um coma. E aí Hum, tem um trechinho do livro, deixa eu só ler bem rapidinho. Eu li no Kindle, então eu não sei em que página que está no físico. Diz assim: não é para compreender, é outra coisa. é, Talvez algo que apenas se experimenta, que na verdade não está de fato acontecendo. No entanto, é possível apenas experimentar algo. Tudo que se experimenta, sim, é de certa forma real. Sim, também compreendo isso de certa forma. é, Eu acho que muito, para mim se resume nisso. é, muito legal. Um livro que eu li, só um parênteses, justamente da Cristina Peri Rossi, aquela insubmissa, em determinado momento ela diz assim: antes da gente saber, a gente sente. Então é uma coisa que precede mesmo essa. Bom, Giovana, Giovana, Obrigada. Tá dando para me ouvir? tá. Então, eu entendo a preocupação e o receio do Leonardo com a tradução, da gente ter interpretado errado por conta da tradução, mas eu acho que, como você falou, não tem chave para ler o John Fosse. Ele é muito abstrato em tudo. Ele tentou não ser, ele colocou lá metáforas, sem metáforas e coisas do tipo, só que impossível não colocar um dedinho de sofrência e perturbação psicológica do personagem. Eu li ele no começo do ano e eu também tava numa confusão mental, então levei para esse lado, sabe? Me identifiquei demais com a história, interpretei esses personagens sofrendo de um profundo desequilíbrio mental, tão desequilibrados quanto eu tava. Espero que você tenha melhorado.
Não, claro. Mas o fato dos pés estarem descobertos, quando ele se tocou que ele tava sem sapato, me deu um tilt de, ah, não, ele tá morto então. Ele tá É, realmente morto. é, Não é nenhuma analogia com brancura, não é nenhuma analogia com cara de terno, ele só tá morto mesmo. Ele viu os pais dele, que provavelmente também deviam estar mortos, porque também estavam sem sapatos. exato. E eu acho que o acidente não foi realmente um acidente. Eu acho que ele quis causar aquilo. Ele saiu do conforto do carro, então ele acho que ele já queria sair do conforto da vida mesmo. É, interessante. Jamile, Olá, bom dia. oi. Eu falo aqui de Osasco. Quando eu li esse livro para agora, para o clube, eu tinha lido A Lei e Manhã e Noite anteriormente, e li esse agora para o clube. Então, não tem como você não ficar enviesado já sabendo mais ou menos o que que o Fosse aborda e não acabar interpretando, imaginando isso, mas eu acho que em cada um a gente vai avaliar de uma forma. Mas para mim a morte ficou muito clara desde o início o que estava acontecendo. Eu não entendi ainda como já tinha acontecido, porque o limiar entre as sensações físicas se perdendo ele ainda sente algumas coisas, porque ele questiona os pais descalços, não sentindo frio e tal, mas ele fala do frio, ele fala de algumas sensações, então é como se a morte ainda estivesse acontecendo e os pais já estivessem numa fase que tudo tinha acontecido e eles não reclamam disso. E aí os pais reverberam coisas do dia a dia dele, a mãe se perguntando algo ao pai, e o pai tanto faz, né? Esses rememorar, é como se na morte a gente revisitasse coisas importantes da nossa vida. Então eu entendi isso. E para mim, houve ali. E aqui eu tô completamente enviesada, porque eu fiz uma leitura recente, por mais que eu saiba que são autores completamente diferentes e que é chato às vezes ficar comparando autor, não teve como eu não lembrar do capítulo Neve da Montanha Mágica, que a gente tem o jovem Hans lá andando na neve, e ele, no momento ele precisa escolher entre vida e morte. Ele precisa escolher se ele vai. E naquela perdidão da brancura, da neve, e que você lembra muito desse livro. Eu estava lendo e falei assim: nossa, eu tô revivendo as sensações que eu tive quando eu li Neve na Montanha Mágica. E aí, ele vai ou não vai? E ele resolve se esconder numa cabana e aí ele sobrevive. E esse personagem não, ele continua indo a esmo, como se ele escolhesse realmente ir caminhar até a morte. E aí ele vai percorrendo esse caminho. Então foi essa sensação que foi apresentando para mim e a memória do capítulo e quando a gente pensa numa nevasca à noite, é uma decisão de vida ou morte, como você vai se proteger, né? Porque é algo talvez tão distante para a gente, né? Que mora aqui no país tropical e tal, mas se você pensar de onde eles moram, então o que é uma nevasca à noite, aquilo é uma sensação de que ou você se protege, e para mim ele fez a escolha de seguir para a morte, né? Para mim ele vai caminhando nesse sentido. Jamile, agora, ao você lembrar da Montanha Mágica e tal, eu lembrei que o grande escritor austríaco Robert Walser morre caminhando na neve. Ele é encontrado dias depois. Ele sai para passear, ele morava, digamos, acho que numa espécie de hospício, ele tinha algum desequilíbrio, num hospício não se fala mais, né? Numa casa especial ali, Sanatório, e né? ele vai andando, andando e morre, ele se entrega, ele morre na neve, andando, caminhando, como o nosso protagonista aqui, talvez, né, ocorra com ele. Bom, se alguém não tiver. Alguém quer falar? Fernanda, me ajuda aí no chat, porque eu não estou olhando os chats. Se alguém quiser Eu comentar tô de alguma olho aqui coisa, no tem mais chat. coisa. Não, É. eu quero só. O Jorge fez um comentário por escrito aqui que eu concordo muito, que ele falou: a habilidade que ele tem de produzir a sensação no fluxo de consciência do personagem é o que arrebata. E aí vou só aproveitar para fazer um comentário sobre isso também, que eu li duas vezes o Brancura, logo que saiu e depois um tempo depois. A primeira vez que eu li, a linguagem é mesmo tão arrebatadora que eu quase não prestei atenção na linguagem. A gente vai um pouco de cabeça no fluxo, assim, a gente vai para a história mesmo. E na segunda vez eu já li um pouco querendo prestar atenção na maneira como ele constrói é muito difícil fazer isso assim, né? Por ser tão próximo de um fluxo de consciência real, a gente esquece que é difícil construir isso Uhum. escrevendo. Então, Muito acho que bem. não sei se mais gente concorda, mas acho muito interessante também esse ponto. E se você observar, os tempos verbais também são muito perturbadores, porque ele alterna entre o passado e o presente
o tempo todo. Então, ele começa dizendo, eu estava dirigindo, mas de repente ele já está, e agora eu estou em frente a uma floresta, e eu estava, e eu estou, e eu estava, e a gente vai meio que se deixando levar por esse transe, né? Uma coisa, uma linguagem hipnótica mesmo, né? Alguém quer falar alguma coisa no chat? Fala aí, Fernanda. Senão, eu tenho Ó, uma coisa para dizer. Não, eu só vou uma ler coisa. dois comentários do chat aqui, daí É. a Paty está com a mãozinha levantada também. Ah, tá A bom. Adriana falou que o que causou estranheza foi ele pensar que se acontecesse alguma coisa com ele, não tinha ninguém para quem ele voltar ou alguém que se preocupasse com ele. Exato, E o exato. Jorge também comentou que a leitura dele vai pelo existencial, que o livro narra a totalidade da vida, um ser jogado sem norte e sem ninguém que dê o norte. É, E uma pessoa que está como Samsung, não está o nome. Ele sempre embaralha o tempo de uma maneira impressionante, que era o comentário que você estava fazendo agora, Marília. exato, exato. Paty, quer falar? Não, eu levantei a mão para falar justamente do tempo, dos tempos verbais. Ah, Porque essa. E aí você começou a falar, achei cósmico. Bom, e outra, primeira coisa, falando em tempo, eu gostei muito da progressão que vocês escolheram dos livros. Estava conversando com a Luísa isso ontem. Porque Manhã e Noite, depois de Brancura, tem não um. sei ainda. Sei. E eu achei muito. Eu demorei para perceber essa alternância de tempo verbal. Acho que meio igual a Fê, porque eu tinha lido também quando saiu. Uhum. E aí, ontem, lendo de novo, eu falei, putz, parece que quando ele está pensando, ele está no presente. Agora eu não vou lembrar qual que é. Quando ele está pensando, ele está no presente, mas quando ele está contando, porque tem uma coisa de ele contar a ação e de ele sentir a ação. E aí ele sente as coisas no presente, e aí, quando ele descreve no passado. É, E é muito lindo isso. é lindo, é lindo. É muito lindo. E aí, Leonardo, pelo amor de Deus, como é lindo traduzir isso sem deixar aresta, sem a gente nem perceber a Você transição. sabe, quando eu li a tradução porque eu fiz a preparação do texto, alguma coisa assim, né, Leonardo? Quando eu li e percebi essa coisa, eu falei, opa, esse tempo, besta, porque a preparadora fica assim, né? Não sei. Eu falei assim, opa, tem algum problema aqui, ele está passando do tempo, ele está no presente, agora vai para o passado, vê aí se é assim mesmo no norueguês, ou se era um lapso dele, alguma coisa. Não era, né? Claro que era. Porque é sem salto, né? Ele É, escorrega, não é que ele salta de um tempo para o outro, ele desliza. É muito bonito. muito bonito. Acho que talvez da construção da linguagem, o que eu achei mais bonito foi esse deslizamento entre os É. tempos e entre dentro e fora. Bonito E, você e falar de deslizamento, porque tem a coisa da neve, né? Também. e tem uma outra coisa que uma amiga minha que não veio hoje fala, que ela sente muito frio lendo esse livro. Ah, é. Boa. Eu vou fazer um corte rápido aqui para dizer que eu já ouvi esse comentário, obrigado. Eu quero fazer duas ponderações aqui. Patrícia, vou só cortar você um pouco. Não, eu Primeiro, já acabei agora. primeiro, é preciso dizer também o seguinte: se a gente não tivesse tido no Brancura, especialmente, as pinceladas da Maria Helena, vocês iam achar o livro Maria chato. Emília! Maria Emília, desculpa. Da Maria Emília, vocês iam achar o livro chato, porque Não, verdade. foram pontuais, mas eu acho que deu naquela coisa do certeza e tudo. Eu acho Certeza, eu gostei disso. Ao reler, eu lembrei. mas não era isso. O que eu estava pensando aqui foi uma sensação que eu tive. Primeiro, a sensação de estranheza que todos tiveram, eu também tive, imagina. Aliás, eu tive uma que foi patética, porque eu olhei e aí eu pensei, não, isso aqui eu já traduzi. Erro de paginação do original, claro, né? E não era que o homem estava se repetindo. E aí eu achei que eu tinha visto aquilo, ou, né, ouvido aquilo já de algum lugar, não sabia exatamente de onde era, né? E aí demorou para cair um pouco a ficha, e caiu. Era o seguinte: por acaso eu tinha traduzido um livro da Hosni Sayastad, é aquela autora que fez o do Afegão lá, fez muito sucesso, do Livreiro de Cabul. E eu tinha acabado de traduzir um livro dela chamado Os Afegãos, saiu pela Record, é um livro fantástico sobre o Afeganistão, evidentemente que é outra praia e tal.
mas nesse livro tinha várias citações do Alcorão. E Hum, quando tem uma citação do Alcorão, você não vai lá traduzir o Alcorão traduzido, você pega. Eu tenho uma bela edição do Alcorão aqui, chancelada pelo governo da Arábia Saudita, e eu fui, peguei as citações, peguei, traduzi, citei, a tradução é do Nasr, esqueci agora o nome, o prenome dele, mas é Nasr, o sobrenome, e eu fui ler o Alcorão. E aí foi quando caiu a ficha. Eu senti na mesma cadência a escrita do Fosse. Vocês vão dizer que, você está dizendo que o homem Não, eu estou dizendo que quando ele faz esse tipo de expressão, né, ele está se afiliando a uma tradição humana que é imemorial. Essas coisas não eram passadas de eu, mão em mão, é, é, escritas. Elas foram primeiro passadas de boca em boca. E aí as pessoas tinham que ter os marcadores mnemônicos, a repetição, etc, etc. O Fosse, a originalidade dele em trazer para tempo real uma tradição que é oral. dos que recitavam o Corão, dos que recitavam o mantra, dos aedos, etc, etc, etc. Eu estou especulando sobre isso, eu não falei com ele sobre isso, e se vocês disserem que eu estou dizendo que ele está copiando o Alcorão, vocês... Agora, que ele é religioso, extremamente religioso, ele se converteu ao catolicismo, não vou me enveredar muito por isso, porque no texto da entrevista da 451, eu mandei aqui no chat, eu faço uma um histórico de como foi que se deu a transição dele para o catolicismo, que também é muito bizarra, porque lá na Noruega eu acho que é o único católico que eu conheço, né? Lá já é difícil você achar um religioso, quanto mais católico. Mas a escrita dele, ela é isso, né? Ela tem essa marcação porque é uma marcação oral, é uma marcação que a gente usava para poder se lembrar. Então, a cadência, o ritmo, tudo isso que tá, eu acho que está muito no Brancura, né? Menos na Casa de Barcos, porque é o anterior, mas na heptalogia tem trechos de orações que eu, inclusive, precisei me lembrar do que era do tempo de colégio. Era o credo dos apóstolos, né? E tem um outro Mas credo, o credo dos nesse, santos. Leonardo, tem uma coisa que fica muito evidente, que é a frase, a voz fala, eu sou aquele que é. Ahayé, Asher, Ahayé. E aí eu até Mas, quis colocar, mas isso mas não é está no ali, Êxodo que tem na Bíblia? no Lá Gênesis. deve ter em É no várias. Eu Gênesis. sou Eu aquele que sou é. aquele que é. Eu sou Exato. aquele. A tradução também é assim, porque a tradução talvez que eu sou aquele que será, né? Ah, Eu sou aquele que será, né? Tem vertentes que eu advogam juro essa. para só fazer o parênteses, eu me lembrei, isso é uma piada, mas é verdade, eu me lembrei do Raul Seixas, um pouco, daquela, do Barravo da Gita, porque Aham. também é isso, né, que vai e volta, eu sou tudo que é, tudo que será, tudo que foi. O Bernardo está dizendo que na heptalogia fica bem claro isso do coração. Sim, o heptalogia, cada capítulo encerra com uma prece, né? E É o aí tem Bernardo que ele está dizendo, é o Bernardo Carvalho, que escreveu Não, dizendo não, que... O Bernardo Brainer está aqui no chat, eu falei. E Ah, aí podemos. desculpa. E aí agora fala do Bernardo Carvalho, vai. Não, só que o Bernardo, eu falei para o Bernardo que eu tinha adorado o livro, e aí eu sou muito amiga dele, e durante muito tempo eu só gostava daquilo que ele gostava. Agora eu me libertei e gosto de um monte de coisa que ele não gosta, ele gosta de coisa que eu não gosto. Bom, e nesse livro ele falou assim: pelo amor de Deus, que coisa muito carola, esse livro é muito católico, tem umas imagens cafonas. Aí eu falei: fica com a tua opinião, que eu fico com a minha. Mas ele escreveu na Folha, na Ilustríssima, Entendeu? É. falando mal. Enfim, e E o aí, Marcelo Coelho também e o falou Marcelo mal. Coelho também. E aí fica também aqui o tema para a gente depois, evidentemente, se convier, discutir com ele, que é o seguinte: ele é um religioso profundo, né? Ele é profundamente religioso e aí ele tem um encantamento pela mística da igreja, pelo mistério da igreja católica, né? Eu, quando o entrevistei, perguntei se ele não viria para o Brasil e ele disse que não viaja mais e tal, só vai para Viena, onde ele tem um apartamento, ou para Bergen, para a costa leste da Noruega, onde ele tem costa oeste da Noruega, onde ele nasceu, né? Sai de Oslo só para isso. Mentira. Já foi para a Itália 4 vezes, né? E Para aí vocês imaginam, Paris,
né? Paris foi, mas foi para a Itália, ele vai estar indo para a Itália direto, claro, por causa dos vínculos com a Igreja Católica, né? Ele foi para Ravenna, ele foi receber um título de doutor lá e tal. Então, ele é profundamente católico, é profundamente religioso, e aí a gente no Brasil tem muita dificuldade. Eu tenho a mesma dificuldade do Bernardo, né? Carvalho. Essa mesma má vontade. Só que, bicho, você não está tratando com um obreiro da igreja da esquina. O cara né, um teólogo, pode, né? Claro. Poderia, mas não tem. O cara é outro nível. E a gente aqui está muito desacostumado desse debate. É. Então, Leonardo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre a tradução, que a gente ficou falando disso, né, dele conseguir construir tão bem a Paty usou a imagem do deslizar, foi isso, Paty? Não lembro agora exatamente. ele troca o narrador no meio da frase, né? E a gente não percebe, se a gente não prestar atenção, a gente não percebe, a gente vai indo. Não, Mas o que eu ia te não. perguntar é se você tem costume de ler em voz alta quando você está traduzindo, para testar a fluência do texto, se é um hábito seu. Sei que tem escritor que faz isso, As peças eu faço isso. mas Porque o as Brancura peças. você não fez. O branco não é uma peça. É, O bom, é branco não é uma verdade. peça. Sim. As peças eu fiz. As peças eu faço porque se não soar. É uma discussão que eu sempre tenho com um amigo meu sobre cinema. Se não soar verossímil, é o Márcio Satin, Marilena. Ele fala que o cinema não precisa ser verossímil. Emília! Maria Emília! Maria Emília, é o Márcio. Sim. O, a tradução precisa ser verossímil. O cinema não precisa. Você vê um Godzilla derrubando prédio, né? Aquilo é. Mas a tradução, no meu entender, precisa ser. E numa peça, então, aquilo que está na boca do personagem em cena, ou é moeda corrente, ou você não compra. Aliás, eu queria perguntar para a Cláudia. Cláudia, a Cláudia das peças, que introduziu. Ela que Hello? sabe. Cadê você? Tá Cláudia aí ou Cruz. já saiu? Tá aí? Tô aqui. É o seguinte, a falta de ponto de interrogação, porque eu já li em algum lugar que ele diz que às vezes ele põe, às vezes ele não põe, que ele acha também que é um certo desperdício, e ele não põe por economia. E eu leio as peças, muitas frases interrogativas estão sem interrogação. Então, se você fosse ler assim, literalmente, seria uma leitura, né, que não pergunta, seria assim. Queria saber, na montagem das peças, como que vocês trabalham esse diálogo, que é uma interrogação, mas não tem o ponto de interrogação? Na verdade, ele não põe nunca, né? O Léo até pode confirmar se no novo norueguês ele coloca, mas assim, não coloca. Inclusive, quando eu traduzi a peça Um Dia de Verão, que eu traduzi do inglês, isso para mim foi uma questão muito grande, porque em inglês, quando você faz uma pergunta, ou você pode colocar o verbo antes, né? Por exemplo, você é brasileiro? Você fala Are you Brazilian, né? Ou você gosta de chocolate? Aí tem o auxiliar, Do you like chocolate? Aí eu ficava, como eu vou fazer isso em português, né? E aí eu fiquei assim, me perguntando sobre isso. Na época eu não conhecia o Léo ainda para esclarecer as minhas dúvidas. E aí eu acabei escrevendo para a agente dele, perguntando se eu podia mandar umas perguntas, e ela me respondeu que ele tinha pedido para eu escrever para ele. Isso eu e o Léo, a gente até já conversou, como que ele é uma pessoa muito generosa e Muito acessível. bonito. Eu tive um troço, né? 20 anos atrás, como assim eu vou escrever para o Jon Fosse, né? E aí eu perguntei isso, como ele fazia isso no norueguês, no Nynorsk, né? E ele falou que às vezes, quando precisava ficar muito claro, ele colocava uma rubrica com a palavra interrogativamente, por exemplo, né? Perguntando, que era, eu não sei falar, o Léo pode falar com sotaque decente, sporrande, algo do gênero, né? né? Fala aí, Léo.
Eu ia pedir para você contar aquela história do mar, Cláudio, que também é fantástica, aquela coisa. Vai tomar banho no mar, vai entrar no mar, aquela naturalização da peça que você fez, lembra que você comentou É, comigo? aham. Mas aí essa questão da pergunta, e aí ele falou, talvez você possa fazer isso no português. E quando eu entreguei a minha tradução para as pessoas que acabaram não montando a minha tradução, eu coloquei sempre, porque era do inglês, isso era uma questão na época, realmente. Eu coloquei uma observação dizendo, olha, no inglês, aqui é uma pergunta. E depois, quando a peça finalmente foi montada na tradução da Lia Luft, a partir da versão alemã da peça, eu conversei com as pessoas do elenco, né? E fui vendo, assim, até a Silvia Buarque, que fez a peça, ela me mandou uma cópia do, da peça que ela estava usando, né, com as anotações dela. E era muito interessante ver as anotações da atriz tomando decisões de como ela iria falar uma coisa ou outra, né? Então, Que no caso, isso é uma coisa muito fascinante no teatro, o quanto que realmente é uma coisa, é, uma arte coletiva mesmo. Todos trazem a sua interpretação daquilo, e essa palavra interpretação é muito interessante, né? Porque é o ato de você interpretar para você como você está entendendo aquilo, e o interpretar do ator, como ele vai, né, colocar isso para fora, como ele vai se expressar, né? E, que Cláudia, o no- que é isso? Essa história do mar, o que que é? Conta pra gente. A história do mar é o seguinte, porque no inglês até aparece a palavra sea várias vezes, mas mas tem trilhares de vezes assim a palavra fiord no texto em É, inglês. é. é. Na tradução da Lia Luft, inclusive tem uma entrevista com a Monique Gardenberg, que foi a encenadora, em que ela diz: a tradução está muito boa, a única coisa que ela fez foi substituir a palavra fiord pela palavra mar. E, e de fato, não existe a palavra mar na boca dos personagens, a palavra fiord. Só na primeira rubrica, a rubrica inicial, que fala que a peça se passa numa casa no alto de uma colina, à beira de um fiord. Depois essa palavra não aparece mais. E, e na montagem também tem como se tem uma janela, porque essa mulher passa a vida na janela ali, e atrás tem uma projeção de um mar. Mas a coisa não dá a ideia de que a casa estava no alto de uma colina, né? É. E tinha essa repetição da palavra mar o tempo todo. E, na verdade, ela não substitui sempre. Tem horas que ela simplesmente não põe palavra nenhuma, tem horas que ela fala água, mas tem muito a palavra mar. E quando a peça estreou no Rio, e a imagem de mar de um carioca É que outra nasce coisa. indo à praia Outra é muito coisa, diferente do mar de um fiord. é claro. Então, isso causou um ruído, sabe assim, Ah, de recepção daquilo ali. E é. até eu acho que também na construção do espetáculo, como espetáculo visual também. A questão das roupas, a questão do cenário, que era lindo, mas não remetia. Eu nunca fui a um fiord na Noruega, mas assim, não era. E aí eu fiquei muito incomodada também com como eu ia falar sobre isso, porque a minha leitura era uma leitura muito atravessada pela tradução que eu tinha feito, uma leitura já com muita carga ali, né? Mas Uhum. depois eu fui vendo, conversando com outras pessoas também, e lendo as críticas, mas era essa a história do mar. Eu queria. Deixa eu só Pode esclarecer duas coisas falar. aqui. Primeiro, sobre a pergunta, o interrogativo. No norueguês é muito fácil para ele, porque ele só desloca o verbo para o começo da frase, está resolvido. Ele não precisa do sinal Ah, depois. Ele já dá essa indicação, ah, né? Muito ah, embora às vezes ele faça, inclusive, sem dar. Às vezes, poucas vezes, ele usa o marcador.
mas isso é raro. E vai ficando mais raro, tanto mais os livros são recentes. Mais atuais. E a segunda coisa do mar, isso é um problema, porque é sempre um problema para qualquer tradução. O Guilherme está aqui, eu acho que ele pode falar também, que é o seguinte: o elemento natureza lá é muito variado e é muito diferente do nosso, e ele é muito presente na literatura norueguesa. Então, assim, mar é um termo que, na verdade, não existe na Noruega. Quer dizer, existe a água, o sjø, ou o lago, que é a água interna, né? O havet, que é o mar, é o oceano. Então, quando ele está falando fjord, ele está falando uma coisa. Quando ele está falando sjø, pode ser, é a água, está ali. É salgada, é doce e tudo. É uma tarefa um pouco interpretativa. Nem sempre está explícito que é água salgada de mar. Por isso a dificuldade. E aí é isso, né, Cláudia? Quando aqui você transpor uma ambiência dessa para um país tropical, com tanta praia, com litoral de mar aberto, areia, né, um mar que a gente conhece como mar. E aí um personagem diz, eu vou pular no mar. Não vou. E fica essa hesitação e a plateia fala, pula logo, cara. Mas é que lá não é bem assim, né? Então, existe essa... O mar está ali, a 600 metros lá embaixo, para você pular, entendeu? É um desafio, e isso aí é intransponível. Eu queria só, ao ler os poemas, que são lindos, lindos, recomendo vivamente. Um deles, em especial, me chamou a atenção, não, um deles, vários, mas porque eu achei que ele sintetizava um pouco das 4 únicas peças dele que eu li, sintetizava um pouco a pegada, a atmosfera, que é um que chama, vou pedir para Fernanda, é um da página 369, para você dividir com a gente. Qual que é o título dele, Maria Emília? Que eu tô com 2 páginas aqui, só para... É o escurece... Um é o É o escurece? É o escurece? Não. Então, peraí que eu já vou compartilhar. Espera. É aquele dos servos. É a escuridão. A Isso. escuridão. Peraí, ó, que eu tô aqui, página 369. É esse? Isso. Tá, então peraí que eu já compartilho. Deu? Vocês estão vendo? Deu. Aí, exato. Escurece, fico observando os 2 servos e os 2 servos ficam me observando. Assim ficamos um bom tempo. Eu imóvel, os servos imóveis. Nada se ouve, nem mesmo um vento na folhagem. Escurece. Enfim. Podemos voltar à tela, Fernanda? Que é justamente quando o Leonardo diz que gosta mais da Casa de Barcos, porque tem uma trama, alguma coisa acontece. Esse poema, justamente, Eu Sou Aquilo Que É, né? São os outros textos dele, os outros romances dele, que nada acontece exatamente, né? E eu me lembrei muito ao ler esse poema, das peças. E aí também tem um outro poema chamado No Rosto, da página 389, que me lembrou muito o nosso Brancura. Pode dividir com a gente, por favor? Apareceu? Apareceu. Boa. No rosto branco da morte, você enxerga sua própria imagem, e em breve, no rosto branco da morte, verá o brilho estelar das pontas das asas de um anjo arder reluzindo. Veja as asas do anjo se abrindo em seu movimento rumo ao Uno. Podemos fechar. Perdão que eu não sou exatamente boa leitora, assim, para falar os poemas, um ator aqui leria muito melhor, mas eu não sei o que vocês acham. Eu achei esse, então, no rosto, as asas do anjo rumo ao Uno, pura brancura, né? Aí eu vou levantar uma coisa polêmica agora. Peraí, Miriam, Fala, antes de você levantar uma coisa polêmica, tem uma mensagem da Fernanda aqui no chat que eu estava esperando uma brechinha para ler, só para conseguir. Ela não está conseguindo ligar o áudio dela, aí vou ler para vocês o comentário dela aqui. Gostaria de comentar, por favor, sobre a forma.
é sobre o fato de o livro ser tão sucinto e impactar tanto, 60 páginas. Na minha ignorância de leitora, associo as obras-primas a calhamaços. Meu livreiro me indicou Brancura, eu estava numa viagem na praia em Noronha e cometi a heresia de estar lá, lendo, porque não conseguia parar, sentindo frio na praia. Deu risada. Buscando na memória livros tão curtos que me impactaram tanto, volto, por exemplo, A Morte de Ivan Illich, de 80 páginas, de 1886, A Metamorfose do Kafka, 70 páginas, de 1915, O Velho e o Mar, 100 páginas, de 1952, e esse, de 1952. Nesse mundo hiperconectado, ver um livro dessa envergadura de impacto, lançado em 2023, é um deleite, um refrigério. Penso nesse livro toda semana, tamanho o efeito que me causou. Muito bom. Refrigério, ela ainda usou a palavra refrigério, que é... O que eu ia jogar, que eu acho polêmico, e que alguns... O meu amigo Bernardo Carvalho justamente falou assim, esse cara não tem nenhum humor. E eu discordo, porque eu achei, nesse Brancura de 60 páginas, alguns momentos em que eu achei muito engraçado. Mesmo quando ele fala assim, eu sou aquele que é, ele fala assim, gozado, eu já li isso em algum lugar. Que é engraçado, é claro, ele leu na Bíblia, né? Eu já ouvi isso em algum lugar. Ou mesmo quando o pai e a mãe ficam falando, parece uma comédia, poderia ter saído de um sitcom, porque ela fala assim, você não acha? O marido fala, acho. Ela fala assim, ele é sempre sucinto. Ele fala, ele vai... Então é um diálogo muito engraçado de uma mulher mandona com um cara que está meio de saco cheio e que fica... Eu, particularmente, achei engraçado. Eu não sei se algum de vocês, alguma de vocês teve essa sensação em algum momento. Pode discordar, por favor, mas só estou jogando aqui para a plateia. Olha lá. Maria. Maria, sim, tu pode falar. Estou voltando porque, assim, como eu falei inicialmente na forma e achei que era como se fosse um relato onírico, eu quero complementar que dentro desse relato as questões existenciais estão todas postas, né? Então, para não ficar aquela impressão de que não prestou atenção em nada do que o livro traz, não. Então, só esse complemento, né? Tá bom. Não, a gente não te achou ignorante, juro. Não, é a forma, né, que eu estava querendo ressaltar que como se fosse um relato onírico, um relato de um sonho, mas que traz questões importantíssimas, profundas e essenciais e as crises existenciais, né? A morte, todo esse O envolvimento. vazio. Este vazio, exatamente. Este frio, todas essas questões estão colocadas no livro, claro, e como estamos dizendo, num livro tão condensado, colocou praticamente todas as questões que nos afligem como ser humano, né? Enquanto existência, enquanto essa coisa frente à morte, frente às agruras, frente aos obstáculos, frente às coisas que nos colocam. E essa brancura, acho que você falou a palavra, é este vazio, né? Esta não resposta. E como o Leonardo falou que eu não sabia, que ele é um escritor católico tal, e talvez que ele vai buscar essas respostas um pouco, né? Ou bastante, justamente nas religiões para preencher esse vazio, porque sem isso não existem respostas, né? Para ele, provavelmente. Obrigada, Maria. E a Cláudia? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão do humor. Quando a peça foi montada, o Fernando Eiras fazia o personagem que era o marido da amiga madura, porque tinha, como são em dois tempos, tem a amiga jovem e a amiga madura, e tem Qual esse peça? personagem que é a mesma, Um Dia de Verão, Um Dia de que Verão. a gente vai Da Janela. fazer uma campanha para ser a próxima publicação essa trilogia dele, que ele tem três peças, que tem uma é inverno, a outra é
tem a ver com o outono, e tem essa Um Dia de Verão. Aí, nessa montagem, o Fernando Eiras faz esse personagem, e eu, quando traduzi do inglês, né, eu fiquei muito como acho que foi Fernanda que falou que estava sentindo frio na praia em Noronha. Eu também fiquei sentindo frio no Rio de Janeiro no verão, traduzindo a peça, né? Mas eu não percebi um humor. Eu acho que eu estava tão embebida daquela coisa do homem que não volta, né? Que é a história muito semelhante do livro É a Alice, né? E aí, quando eu fui ver a montagem, a melhor coisa para mim foi o Fernando, porque ele fez com um humor que a plateia ria. É um personagem que tem uma participação pequena em termos de estar em cena, mas ele fez aquilo numa chave de humor, porque esse é o personagem que ele traz o mundo de fora, né? A peça está ali naquela casa, aquela coisa conflituosa, e de repente ele vem com um tempo cronológico que não existe dentro daquela casa, e ele fala: vamos É. embora, tá tarde, olha a hora que tá, tipo, mostrando o relógio para ela, sabe, para a mulher dele, querendo ir embora, e traz essa realidade e um humor maravilhoso. Então, eu achei muito interessante essa sua colocação, Sim. Maria Emília. Ah, legal, legal. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar essa? Então, eu vou dizer o seguinte: quando eu trabalhava na Companhia das Letras, eu era responsável pela leitura, por aquelas traduções do Freud e do Paulo César Souza. E em 2010 saiu um livro que, se tiver algum psicanalista aqui, ou mesmo nem precisa ser, que era esse aqui, bom, enfim, um livro do Freud, no qual tem um texto interessantíssimo, que é muito famoso, eu não, me desculpa, eu não sei falar alemão, mas seria Heimlich, que foi traduzido na Companhia das Letras como o inquietante, mas na autêntica como o infamiliar, e poderia ser... E o Freud, logo no começo, ele dedica algumas páginas a comentar as eventuais traduções dessa palavra em alemão, que é muito particular do alemão, mas que as diferentes línguas interpretaram de vários modos. E eu me lembrei demais desse texto ao ler o Brancura, porque as palavras são as seguintes. Em latim, esse Unheilig, alguém, não sei, seria um local suspeito, hora da noite. Em grego, estrangeiro, estranho. Em inglês, uncomfortable, uneasy, gloomy. Em francês, inquiétant, sinistre, lugubre, não sei onde é a tônica, acho que é lugubre. Em espanhol, suspeito, de mau agouro. E o que é? Ele desenvolve todo o ensaio dele dizendo que esse termo é o estranho familiar, o familiar estranho, e que me parece que esse romance, essa novela, esse texto dele, condensa isso, porque tem essa coisa muito estranha dessa atmosfera que ele entra, mas ele conhece, aí tem a mãe e o pai, que são extremamente familiares, e então é essa sensação do estranho familiar, que é quando você... Eu recomendo a leitura do texto do Freud, que é muito legal, que tem desde quando você tem uma sensação de déjà vu, por exemplo, você é uma coisa estranha, mas você já viveu aquilo, e ele fala muito de um livro maravilhoso, que é O Homem da Areia, de Areia, do Hoffman, e ele baseia toda a argumentação dele meio calcado no livro do Hoffman. A referência no texto. É esse aqui, ó. Fernanda, Peguei. Uhum. tá bom? Chama Alguém muito até, o Alisson até muito. respondeu aqui com o nome certinho já no chat também. Tem várias, e mesmo em português tem
traduções para essa palavra, e é muito legal, muito, muito bonito. Não sei se alguém, se a Luciana, olha que foto linda. Fala, Luciana. Não sei se você vai Não, comentar isso, não? não, não era isso, não era isso. Obrigada por esse encontro, que prazer te encontrar esse grupo. Eu ia voltar um pouquinho na primeira criatura que ele encontra, no anjo. Né? Eu li o livro lá em novembro de 23, tive a sorte de ter o Leonardo num clube de leitura lindíssimo aqui comigo. E a gente ficou pensando nessa criatura, né? Não quero tocar na criatura, esticar o braço, a criatura será como vácuo. E aí essa criatura vai tomando forma. O que eu vi foi uma miragem, não a realidade. A criatura branca não era real. Talvez eu pudesse tocá-la com cuidado para descobrir. E aí, essa criatura vai trazendo um calor no meio daquele frio. Já não estava congelando, pelo contrário, eu sentia um calor emanando na criatura na minha direção. E de repente senti como se uma mão pesada e ao mesmo tempo leve tocasse meu ombro. Ou não seria uma mão de verdade? E ele vai indo, isso páginas, né? Há quanto tempo estava assim e eu não fazia ideia? E aí ele fecha essa cena dizendo o que está acontecendo no coração da floresta, na escuridão negra onde só há árvores, por onde se espalha a neve branca sobre os galhos e por entre as árvores. Aí ele fala: já que era uma criatura tão branca e brilhante, ou quem sabe não seria um anjo do mal, porque os anjos do mal também são anjos de luz. Talvez todos os anjos tenham esse brilho. Eu fiquei pensando no que você falou do Bernardo, né? Eu não sabia do Fosse tão religioso quando eu li em 2023. E nesse encontro com Leonardo, eu fiquei muito emocionada com esse livro. Esse livro virou um dos meus livros favoritos da vida. Eu tive um choro copioso no encontro dele com a mãe. É, e eu li esse livro como uma forma de oração. Eu não tinha ideia que tinha alguma referência de Alcorão, né? Aquela passagem "eu sou o que me lembrava algum lugar, obviamente, né? Mas eu li esse livro como uma forma de oração, essas repetições, esse processo que ele vai fazendo a gente e esse encontro com esse anjo, que pode ser um anjo do mal, e aí eu não acho tão cafona quanto o Bernardo, mesmo que tenha uma alusão ao catolicismo. Eu acho, inclusive, uma crítica, uma crítica não, mas um pensamento crítico em cima dessa questão, né, que ele faz. Então não me parece que ele seja uma coisa só dogmática, mas uma pessoa que está lá pensando sobre o assunto. E daí, finalmente, encontrar a mãe, né, que vai trazendo o caminho. Um livro lindíssimo, uma oração para a gente ler e reler. Que delícia esse encontro. Queria falar um pouco disso e de como o texto te leva a essa sensação sem você saber antes da origem, da posição do autor. Depois que eu fui encontrar esses textos do Leonardo, ele foi contar tudo isso para a gente. Enfim, uma maravilha. Obrigada. É bom ler sem saber também, é ótimo, ótimo. Sim, sim. Né? E o Guilherme está aqui ou não? Ou foi embora? Foi comprar cigarro na esquina? Cadê Guilherme? Hello? Não está. Não ia Ele pedir. escreveu O no chat Guilherme que ele falou ia que ter teve que que sair. sair. É. Ah, Ele tá falou. bom, tá bom, tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu peguei todos os meus trunfos: o Freud, o Leonardo, o Bernardo, o Walser. Agora é deixar com vocês, não tem mais nada a dizer. Eu só vou fazer um último comentário que eu não peguei de jeito nenhum o humor. Assim, vou ter que ler uma terceira vez agora com esse olharzinho um pouquinho. Não, Eu não não, peguei o nada humor é de uma humor. coisa muito pessoal. Mas eu acho que alguém falou agora, já não sei quem foi, que ficou tão mergulhado ali porque você vai sendo muito levado. Então, eu acho que eu nem. A O humor Cláudia. tem uma sutileza. Então, É, assim, para mim eu não peguei, mas agora fiquei curiosa. Agora talvez eu queira ler de novo um pouquinho mais perto com isso. Fala, Leonardo. Não, Luciano, muito obrigado pelas palavras. É sempre um prazer falar com você. Generosa demais. Antes de terminar, a gente já vai terminar? Como é que estamos de horário aí, Fernando?
Manda que Ó, a sabe. gente tem 9 minutinhos. Então, acho que Tá, então, ainda temos um tempinho ainda. então deixa eu fazer aqui a minha propaganda dessa criança que está nascendo. Posso falar criança, porque tem quase o peso de uma. A Fósforo, que é uma editora, eu gostaria de deixar isso muito público, que é uma delícia trabalhar com as mulheres da Fósforo, que são todas mulheres, inclusive. É um prazer, um privilégio, né? E está saindo a heptalogia, curiosamente, com esse título, porque não se trata de um tratado sobre sinos e de otorrino, né? É heptalogia. Curioso, porque várias edições da heptalogia nos países de língua neolatina, Portugal, até Portugal, que se acha tão cioso da língua, saíram como septologia. Não está no português mais escorreito, porque entra aquela coisa da quimera, né? São dois radicais, o latino e o grego. Então, a Fósforo manteve essa elegância, né? Mas em italiano foi cetologia, tudo bem, não tem problema. Mas em espanhol, até em francês e tal. E curiosamente sai heptalogia no alemão, heptalogia, né? Mas o que eu queria dizer dessa obra é que é o seguinte, que se vocês tiveram a pachorra de ler o livro do Frost e não se entediar com a repetição, e ficar maravilhado como a Luciana ficou e tal, que eu acho uma proeza, vocês vão ver decalcados ou espelhados ou referenciados aqui na heptologia todas essas obras. Daí a Alice, inclusive, começa do personagem, é o Asler e a Alice. E é uma tragédia para a revisão fazer essa coisa, porque o tradutor se embanana, tem hora lá que digita errado. Não uma vez, não duas vezes, né? Tem hora que aí não tem a paginação direito, o cara não quebra parágrafo, não quebra coisa, na hora depois para você fazer. É uma tragédia, mas é um livro que me encantou também, mas tem a coisa do cervo na mata com a neve, o carro parado, está lá, tá lá. A brancura, tá lá. A tensão machadiana do Casa de Barcos, daquele triângulo, tá lá. O humor do Casa de Barcos, Maria Helena, Maria Emília, puta que pariu. O humor da história do Casa de Barcos com a vara de pescar e o bacalhau, aquilo é chacrinha, cara. É chacrinha, é de Mocó, né? Agora, o humor é um construto social, né? Você vê um programa de humor da Noruega, da TV norueguesa, você dá aquele risinho constrangido. Ao mesmo tempo, se você passar um Zorra Total lá, é capaz de ser preso, né? Mas sim, tem um humor muito sutil. Mas eu queria dizer que a heptalogia, para quem tinha qualquer dúvida sobre o porquê da genialidade do Fosse e da razão dele ter sido tão insensado, e, aliás, até hoje o dramaturgo mais encenado no mundo, não é, Cláudio? E não é por acaso. Além de tudo, é marqueteiro. As peças dele não tem rubrica, não tem o nome dos personagens, o personagem se chama personagem. Aliás, a última acabou de ser encenada em Oslo. Eu não pude ir para o festival porque quebrei o pé, foi um desastre. Mas a gente ia fazer a leitura das peças lá. A peça se chama A Peça. Eu traduzi como o espetáculo, né? Mas é a peça. E os personagens são ele, ela, ou quando muito, o homem mais velho, a mulher mais velha. E não tem cenário. Então é muito fácil de encenar. E ao mesmo tempo tem um baita de um conteúdo, né? Então eu queria recomendar muito a leitura da heptologia. Espero que vocês gostem da tradução. Ter um trabalho, mas se eu tinha alguma dúvida ainda de se de o prêmio dele ter sido bairrismo, porque afinal de contas foi dado ali pelos vizinhos, não, me tirou essa qualquer impressão disso. Mas eu já não tinha, não. Eu acho que o caso de Bartos já em 89 o cara já mostrou que era gênio. Então é isso. Uma última coisa, comecei dizendo que o tradutor não aparece, mas quero pedir a vocês, saiu inclusive uma matéria na Piauí alguns dias atrás falando da situação do tradutor. Eu queria chamar a atenção para o trabalho que o coletivo, quem traduziu, tem feito. Tem algumas das participantes do coletivo, minhas colegas, algumas amigas, têm feito um trabalho que as entidades de classe dos tradutores não fizeram em décadas. O pessoal do quem traduziu conseguiu fazer em poucos anos, né? E vocês que têm esse interesse,
por leitura, por literatura, cobrem a menção ao tradutor. A gente pede isso, não é porque a gente quer aparecer no TikTok rebolando a bunda, não. É porque a gente precisa tem boleto para pagar, é uma obra que a gente acaba sendo coautor. O tradutor no Brasil é muito mal remunerado, é muito mal tratado, né? Tudo bem, você pode ler um livro no original, no inglês, você vai ler no espanhol, no italiano, no alemão, no francês, tudo, mas no húngaro, se não fosse Paulo Schiller, você não lia o Krasnahorkai. Não lia. Não lia. Aliás, ganhou o prêmio de tradução da Biblioteca Nacional. E nem Então, o Sandor Márai, que é maravilhoso. também Sandor não, nem o. maravilhoso. Né, então, a gente tem uma bela escola de tradutores no Brasil. Eu não conheço um dos meus colegas que não faz o trabalho que faz com paixão, né? Nessas condições, né? Mas até o crédito é difícil. Tem editora que dá o crédito Eu vejo esses booktokers fazendo parcerias, collabs, né? Com marcas de valor, marcas de luxo e tudo, e o cara não se digna de abrir a boca para dizer que o livro que ele está lendo do Dostoiévski não leu no original, querido, não leu. Não leu se não fosse aquele rapaz que ficou ali manifestando. Muitas resenhas não botam o nome do tradutor. Não põe. Então, cobrem. Vocês que têm clube de leitura, seguem BookTok. Na hora que o cara fizer alguma coisa do livro, tá, mas quem traduziu mesmo? As pessoas, as mulheres do quem traduziu, são mulheres, já cobram isso. E eu acho que se os leitores também se engajarem nessa luta, a coisa melhora. Acho que melhora para todo mundo. É isso por enquanto. Muito obrigado. E eu não vou encerrar, eu estou só encerrando a minha participação. Não, eu vou falar uma coisa que me ocorreu. Ao ler o livro do Freud, ele fica falando as eventuais traduções. Ele diz que é uma palavra tão estranha, como se fosse o estranho e o familiar, que os opostos se fundem. E a mesma coisa que tem essa coisa dessa escuridão e dessa brancura, que seriam os opostos, e que nesse livro estão ali meio que plasmados, né? Uma hora deu uma... Você não, né? Aquele tapete de neve com aquele teto de uma escuridão absurda. Era isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Acho que a Cláudia está com a mão levantada aqui. Depois da Cláudia, daí eu vou dar um recadinho final. Eu só queria aproveitar que o Léo fez essa propaganda aí do Quem Traduziu e dizer que todo mundo pode assinar o manifesto que está no quemtraduziu.com.br e seguir a gente lá no Instagram. Ótimo. Obrigada, Léo, aí pela parceria de sempre. E eu agradeço todo mundo que esteve aqui, que, enfim, assistiu a minha mediação inaugural, a minha estreia no ramo, e agradeço muito e, bom, sigamos, né, com Fosse e muitos outros. Bom, eu vou fazer coro ao agradecimento. Estou muito feliz com esse encontro. Comecei falando que a gente estava feliz de ter conseguido colocar o clube de pé nessa parceria. E agradecer, claro, a Maria Emília pela mediação, por ter aceitado, que é isso. Você começou dizendo que nunca tinha feito mediação. Estou muito feliz que começou, porque agora eu espero que você continue fazendo mediações, para a gente estar em mais clubes com você. Agradecer o Léo, muito bom que você está aqui, Léo. É sempre bom quando a gente troca. Acho que o Léo é super parceiro mesmo. Agradecer a participação de todo mundo. E só lembrar de novo, o Léo fez uma super propaganda da heptalogia, acho que tinha muita gente esperando esse livro, eu juro, a gente recebia perguntas, a gente fazia um post sobre qualquer outro assunto, sempre tinha alguém comentando, quando vocês vão lançar a heptalogia? Então, finalmente saiu, acho que tem muita gente feliz que saiu. E vou só lembrar de novo do cupomzinho, então, já que você fez a propaganda da heptalogia, ele também está com a promoção de 20% no site da Fósforo, e todos os livros do Fosse, em todas as editoras, Companhia das Letras e Zain também, é só usar o cupom FOSSE20 para ter 20% de desconto nos livros do autor. E aí, nos vemos, então, sábado que vem, que é o encontro sobre o Manhã e Noite. É no que vem, no dia 8, isso. Então porque como a gente... temos uma semana, Marimília. É uma semana, vou ler amanhã, pronto. É pequenininho também, dá, gente. Exato. E agradecer a Patrícia, que também está aqui, que vai ser a pessoa que vai fazer a mediação do encontro que vem sobre o Manhã então, e Noite. Então não me deixem sozinha. Não. Cá estaremos. E no dia 29, que é mais para o final do mês, que também é sábado, também às 10, é o dia do encontro com o próprio autor, que estamos felizes e ansiosos, com a mediação da Aline Bey, que é também uma grande fã do autor, ficou super feliz com o convite. E é isso, gente. Muito obrigada. Um bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Beijos. Obrigada.